Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Pela primeira vez, né, estou gravando de noite, estou gravando de manhã. Olha só, que maravilha, tem até uma luzinha do sol, deixar o clima mais suave, né? Para variar, meu gato está dormindo, afinal ele só teve 8 horas de sono essa noite, depois teve que levantar para comer. É uma vida difícil, ele teve que deitar de novo, complicado. Bem, nessa hora a gente vai falar sobre a escala de pH, ácidos e bases fortes, ácidos e bases fracas e a relação entre Ka e Kb. O sumário é basicamente isso. Vamos falar primeiro sobre a escala de pH, depois sobre ácidos fortes e fracos, bases fortes e fracas e a relação entre Ka e Kb. Eu decidi deixar assim, falar primeiro todos os ácidos, tanto fortes quanto fracos, e depois as bases, porque eu, no meu entendimento, ao meu ver, eu acho que fica mais compreensível, mais didático. Bem, falando primeiro sobre a escala de pH. Em química, pH é uma escala numérica adimensional utilizada para especificar a acidez ou basicidade de uma solução aquosa. A rigor, o pH é definido como o cologaritmo da atividade dos íons de hidrônio, gente, foi mal, eu estou um pouquinho cansada. Podemos aproximar o cálculo do pH usando a concentração molar, o íon do hidrônio, ao invés da atividade hidrogênica. A água pura apresenta pH 7 a 25 graus, pois apresenta a mesma quantidade de íons de hidrônio e de hidróxido, vindos da alta ionização da água. As soluções com valores menor que 7 são ácidas, pois apresentam quantidade maior de íons de hidrônio, e soluções com valores maiores que 7 são básicas, pois apresentam quantidade menor de íons de hidrônio em relação aos íons de hidróxido em relação aos íons de hidróxido. Pois bem, resumo o que eu quero dizer com isso. Quanto mais íons tem, mais é ácido. Quanto menos íons tem, mais é básica. E o neutro, o pH 7, ao contrário do que muita gente pensa, não é a não presença de íons. Quer dizer que os íons se formam e se desfazem ao mesmo tempo. Para fazer uma representação prática, é como se tivesse uma pessoa me puxando para esse lado e uma pessoa me puxando para esse, com a mesma força. Ou seja, na prática não saí do lugar, não aconteceu nada, então a gente chama de neutro, porque você se mantém neutro, você não tem inclinação. Aí tem a tabelinha de ácido base, do teto dourado. Bem, vamos falar sobre ácidos fortes e fracos. Ácidos fortes são substâncias que, quando adicionadas em água, são capazes de produzir, por meio de ionização, cátion hidrônio e um ânion qualquer. Os ácidos fortes são aqueles ácidos que se ionizam muito. Ácido é toda substância que, segundo Arrhenius, ao sofrer ionização, produz uma grande quantidade de íons. O cátion produzido é sempre o hidrônio, H+, ou H3 ou mais. Os ácidos fortes são aqueles ácidos que se ionizam muito. Ácido é toda substância que, segundo Arrhenius, ao sofrer ionização, produz uma quantidade de íons. Pois bem, para exemplificar, eu trouxe esse produto de limpeza, que é a base de cloro. Muita gente conhece, está escrito que mata 99,9% dos germes. O engraçado disso é que tipo, vai matar. Só que os germes estão em todo lugar. Você vai passou 5 minutos e já voltou boa parte, porque essas coisas estão no ar. A gente respira, não tem muito sentido, é mais uma questão de marketing mesmo. E por que se chama pato? Não sei, eu acho que é mais para o nosso lado afetivo ficar mais ligado mesmo. Não tenho certeza, porque olha só, pato é um bicho fofo, entende? Aí você vê um pato, você vê aquele bicho maravilhoso matando 99,9% das bactérias, você fica no mínimo emocionado. Só seria maior ainda em um caso que eu vou mostrar agora. Imagina se botasse um gato.
Nossa, ia vender demais. Eu super compraria isso. Mesmo sabendo de tudo, que já não estão todo ligado, eu não me importaria. Porque teria um gato na frente. Sou uma pessoa muito. Eu sou uma pessoa simples. Sou uma pessoa simples. Caso tenha um gato, eu vou comprar. Eu não comprei meu gato, tá, gente? Enfim, por convenção, um ácido é considerado forte quando seu grau de ionização é maior que 50%. Significa que cada 100 moléculas de ácido considerado forte adicionados em água, pelo menos 50 delas devem se ionizar. Para calcular o grau de ionização, basta dividir a quantidade de partículas ionizadas pelo número de partículas dissolvidas. Meu gato tá mordendo meu dedo. Mas depois estarem vendo, é uma maneira que ele tem de dizer que eu estou fedendo, né, amor? Que eu preciso de um banho. Aí é isso. Você vai dividir, vai ter seu grau de ionização. Se passar de 50%, quer dizer que é um ácido forte. Sim, uma coisa interessante. As pessoas costumam fazer. Você já viram aquelas misturinhas milagrosas para limpar qualquer coisa? Pronto, aí de vez em quando algumas pessoas têm ideias super boas, sabe? Tipo, misturar ácidos a bases. Entende? Você acaba desencadeando. Vou deixar meu gato aqui, que ele tá começando a ficar aperreado, aparece no vídeo. Aí você vai voltar pra caixa dele, ele gosta de deitar em cima da caixa, apesar de ter duas camas. Aí mistura os dois, aí depois libera um gás tóxico, a pessoa se lasca, mas isso é falta de informação também do meio científico. A gente tem um papel importante de divulgação científica que deveria ser mais levado em conta. Bases fortes e fracas. Sim, gente, para um ácido ser fraco, é só ter um grau também de ionização baixa. Se tiver 5% de ionização, é um ácido fraco. Bem, determinar a força de bases é informar a capacidade que elas apresentam de sofrer dissociação quando adicionadas à água. De forma geral, quando uma base é misturada com água, ela libera um cátion qualquer e o átomo hidróxido, OH-. Como podemos observar na equação de dissociação a seguir. A quantidade de íons, cátion e ânion, que uma base libera depende de sua força, ou seja, existem bases que liberam muitos íons, bases fortes, e outras que liberam poucos íons, bases fracas. E mais um exemplo eu trouxe, tem o sabão em pó, que é uma base, que tem gente que insiste em misturar com água sanitária, acontece as coisas que eu acabei de falar. Olha só que divertido, tem uma florzinha ali, como se não fosse algo altamente sintético, né? O sabão em pó. E é comparado a uma florzinha. Na verdade, essa florzinha não é só uma florzinha não, tá, gente? Aí, eu não vou saber dizer quantas tem, mas eu não ficaria surpresa se fossem umas 200, não. Cada bolinha dessa aqui no meio é uma flor. Eu avisei isso pra minha prima, depois que ela tatuou um girassol. Eu não sei se é uma coisa boa ou ruim falar dessas informações, se fica mais bonito ou não. Eu acredito que fica algo mais, não sei, mais cheio de vida. Até porque se a gente considerar cada flor uma vida, é um número expressivo? Será? Cada pedra também é uma flor. Enfim, bases fortes e bases fracas. Continuando. É aquele do grau de dissociação, gente. Outra forma de determinar a força de uma base é indicar a porcentagem de íons que foram liberados a partir da base quando sofre dissociação em água. A expressão matemática utilizada para determinar o grau de dissociação é essa, que número de íons da fórmula dissociados e número de íons total. Para saber quantos foram dissociados, é uma conta bem básica, na verdade. Sempre após realizar a divisão entre o número de íons dissociados e o número de íons da fórmula geral, podemos multiplicar o resultado por 100 para determinar a porcentagem de dissociação. É mais uma questão matemática do que química essa. Por meio da porcentagem, podemos determinar a força de uma base com os seguintes parâmetros. Quando uma base
tiver um grau de associação superior a 5%, a área forte. Quando for inferior a 5%, ou igual a fraca. Ai, gente, era só entre K e KB. E aí, como é que vocês estão no dia de hoje? Nós vamos ter um momento para descontrair? Como é que você está se sentindo? Como está o seu coração? Quais são os seus planos para hoje? Você está passando por um fim de semestre? Você está altamente em pânico? Suas provas foram adiadas, depois adiantadas, depois canceladas, depois... Acontece com todo mundo. Os professores estão tentando achar as melhores soluções pra gente, mas às vezes fica complicado, porque tem uma série de fatores a serem seguidos, como a Copa, coisa assim. A Copa bagunçou um pouquinho o calendário de aulas, mas a gente vai seguir da maneira que pode, na forma que pode, no ritmo que pode, na forma que é, porque a vida era sempre contra o jeito, nas dificuldades ela encontra também o seu caminho, é mais uma forma de se expressar. Imagina que a vida é isso daqui. Tem pessoas que vão vão desistir de consertar elas manualmente, de ficar girando, e podem quebrar o cubo para remontar, mas aí qual seria a graça, entende? Tem outras que nunca vão conseguir fazer satisfatoriamente esse cubo da forma que querem, mas quem foi que determinou que isso aqui já não pode estar perfeito sem estar tudo bem encaixado em seu lugar? Porque eu acho que não é sobre estar tudo encaixado, tudo funcionando perfeitamente a todo momento. É mais sobre você curtir a passagem, porque quando a sua vida estiver resolvida, deixa eu te contar um segredo, vai ser só mais um dia da sua vida. O dia de hoje vai ter exatamente a mesma quantidade de horas e todos os outros dias da sua vida, exceto o dia do seu nascimento, que para você teve menos horas, provavelmente, se você não nasceu às exatas, meia-noite, virada do dia, e o dia da sua morte. Ou seja, tem 2 dias na sua vida só que não vão ter a mesma quantidade de horas dos outros. Todos os outros vão ter a mesma quantidade, talvez nem todos você tenha as mesmas possibilidades, mas todos você vai respirar mais ou menos a mesma quantidade de vezes, você vai indo, continuando, relação entre K e KB. K é constante ácido. Quanto maior a constante ácido, mais ácido a substância analisada, e quanto maior o KB, mais básica a substância analisada. Logo, gravando isso, assim, juntando os dois, dá Kw, que é igual a 10 elevado a menos 14, a 25 graus. Que seria, tipo, juntar o pH e o pH. Enfim, é tipo juntar os dois, vai dar 14. À medida que a força de um ácido aumenta, a força de sua base conjugada diminui, de modo a satisfazer essa expressão de K vezes KB igual a KW. Bem, aí eu botei uma imagem de vários compostos, que eu não vou exatamente citar como eles foram feitos, cada uma dessas cores, mas eu suponho que foi por meio do indicador ácido base de repolho. Por que eu suponho isso? Porque é um meio bem barato de fazer e também tem essa escala de cores todas para representar o ácido e o que é básico, e considerando que é uma foto, por mim faz sentido eles terem usado esse método. Bem, essa frase já estava no slide antes de eu colocar, peguei o slide para pronto. Só fiz adicionar as minhas coisas, né? Peguei o layout para pronto, na verdade. Aí, de acordo com Gael Torres, as oportunidades de negócio são como ônibus. Quando um vai, outro vem. Acho que isso é uma frase engraçada. Esse cara nunca tentou pegar ônibus tarde da noite. Enfim, continuando. Obrigada por assistir. Um bom fim de semestre, seus lindos. Independente de você estar na faculdade, terminando o semestre, independente de você ser um professor, independente de você estar com a vida ganha ou com a vida aos frangalhos. Enfim,
Alguns podem dizer que é o meu caso, alguns podem dizer que não. Eu, francamente, não me importo. Ele não sabe quanto tempo a gente ainda vai ter de vida, então vamos aproveitar a viagem. Olha só. Vocês ficam padrão de cores bonitas, só seguindo. Enfim, tchau, obrigada por assistir. Beijinhos.